aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um React. Vocês falam com a Psicologia dos Animes, que é a distorção cognitiva de Eren Yeager, Psicologia chegando no Kyojin parte 1. Link do vídeo original vai estar na descrição para vocês poderem conferir, assim como minhas redes sociais e meu canal no Roxinha, beleza? E caso você queira pedir um vídeo, patrocinar um vídeo, a tabela de preços e o link do LivePix estão aí na descrição, ok? Então já vamos aqui pro vídeo, só pegar aqui e só vamos. Faz tempo que eu não vejo Psicologia, né? Eu sou Rafael, psicólogo, e o sistema de ansiedade Ai, do botou personagem de RPD. hoje não é de luta ou fuga, mas sim de luta e luta. Hoje, finalmente, iremos refletir sobre Eren Yeager. Tem spoiler do anime até a terceira temporada, não tem da quarta nem do mangá. Ou seja, essa é a parte 1 da análise. Vamos lá. Pra mim, o Eren sempre foi um protagonista Acho que até o diferente do Eren, habitual, esse Erenzinho por alguns aí, né, fatores que vocês vão entender durante o vídeo. bonzinho, Primeiro porque bonzinho devemos entre lembrar aspas, né, que ele mas... matou duas pessoas, mesmo sendo uma criança. Vamos começar por aí, né? Um personagem que tem uma sede tremenda de justiça, uma inconformidade com pessoas cruéis, que na visão dele são pessoas que não mereceriam viver. No começo da série, Eren é bem visto como um personagem relutante a opiniões contrárias. Ele simplesmente não gosta de aceitá-las. Até sua mãe ali perto de morrer fala pra ele: Eren, pelo menos uma vez na vida, me escute. Ele quer ter muita certeza sobre tudo. Jean Piaget, psicólogo e biólogo que foi muito importante na formulação de teorias do desenvolvimento cognitivo, falava que as crianças às vezes acreditam que o seu pensamento podem causar coisas diretas. Por exemplo, ter pensamentos raivosos sobre o seu irmão poderia causar uma queda ou até mesmo a morte dele. Piaget chamava isso de pensamento mágico e sugeriu que todos nós o superamos por volta dos 7 anos de idade. E isso assemelha um pouco com a expectativa, principalmente sobre expectativas irreais, baseados em nada. O problema da expectativa ocorre quando esperamos que algo aconteça sem bons motivos para essa expectativa. Se eu acreditar que minhas expectativas sozinhas vão trazer o que eu quero, eu estou usando o pensamento mágico, esse mesmo pensamento da infância, e me preparando para a decepção. E vamos ver o Eren se frustrando várias vezes na série, justamente por essas expectativas bem fora da realidade. E o decorrer da história vai mostrando pra ele que as coisas estavam longe de serem simples assim. E isso vem muito da ideia de que ele quer ser um salvador, resolver tudo sozinho, dizer para si mesmo: eu sou capaz. Vemos isso na cena que ele salva Mikasa, assim também como no dia que ele conseguiu colocar a pedra que impediu os titãs de entrarem na muralha. Ele fala: eu devo ser a esperança de todos. Primeiro ele queria derrotar, matar todos os titãs que tinham feito ele sofrer, tinham matado a mãe dele. Ele entra na tropa de exploração com esse objetivo. E quando ele conclui essa etapa, ele fala: agora os humanos vão recuperar a dignidade, mostrando um pouco ali do tanto que ele se sente suficiente, ou quer sentir assim, e o quanto ele quer se convencer disso. E aí logo depois vemos ele perder para um titã normal, um titã fraco, e ele quase morre. E isso é um grande baque pra ele, justamente por causa dessa visão ingênua dele. Eren fala que vai matar todos os titãs, como uma forma de fazer justiça pra quem fez mal a ele. Só que depois ele descobre que ele é um titã também. E essa quebra de expectativa vai acontecer em diversos momentos na série. Porque tudo isso é ocultado por um sentimento de querer também estar tranquilo com sua família, com as pessoas que ele ama. Na parte que ele se transforma em titã e o titã dele fica meio que irracional, é mostrado o inconsciente do Eren. E nessa imagem é mostrado ele dentro de um quarto, seguro, com a sua família, com as pessoas que ele gosta, e lá ele está tranquilo. Ele não sente nenhuma vontade de sair pra fora, como se ele quisesse esse momento de paz. E a sua raiva fosse por não ter o controle disso, por estar longe de alcançar isso. Ele quer, porém não pode. E ele vai lá e canaliza tudo isso em um sentimento de raiva. O mundo pode ser cruel, não faz mal. Desde que as pessoas fossem livres, o mundo sim poderia ser cruel. O Eren aceita essa frase desde o começo da série. Por isso que a evolução dele faz todo sentido depois. Essa forma de pensar do Eren é chamada de pensamento tudo ou nada. Na terapia cognitivo-comportamental, isso é chamado de distorção cognitiva. Uma distorção cognitiva é uma suposição que fazemos com base em evidências mínimas, ou sem considerar nenhuma evidência. O pensamento tudo ou nada refere-se a um pensamento em extremos. Ou você é um sucesso, ou você é um fracasso. É O seu 880, desempenho né? foi totalmente bom ou foi totalmente ruim. Não existe Se você não é meio termo. perfeito, você é uma falha. Vimos o Eren na série ser extremamente pessimista sobre suas habilidades. Ao mesmo tempo, ele achando também que vai resolver tudo sozinho. Ele vai muito rápido de um extremo a outro. Ir a um desses dois extremos, ao avaliar sua vida,
vida é um terreno fértil para a autoculpa e até mesmo o auto-ódio. Outros dois sentimentos que são bem visíveis no Eren. No caso, o que você está realmente tentando fazer é exigir perfeição de si mesmo. No caso do Eren, falta ali um sentimento de autocompaixão. Ele exige muito de si mesmo, e isso acaba trazendo diversos pesos para ele, que em determinados momentos parece que ele não vai conseguir suportar. O Eren sempre está se esforçando para aprender algo novo. Quando ele enfrenta o Jean na primeira vez, ele percebe ali que estava agindo como antes, aí ele vai lá e começa a agir de uma maneira diferente. E vemos isso no decorrer da série. Só que essa visão dele de que tudo é ótimo ou péssimo faz ele demorar a perceber o progresso que ele está fazendo. Na última década, a pesquisa científica isolou e explorou especificamente a autocrítica. Estudos têm revelado fortes correlações entre autofala negativa e algumas psicopatologias, como a depressão, ansiedade social e de desempenho, agressão, perfeccionismo e distúrbios alimentares, assim também como a automutilação. Em um estudo liderado por Olivia Long, foi revelada uma associação significativa entre a autocrítica e o córtex pré-frontal lateral do cérebro, incluindo o córtex pré-frontal dorsolateral. O dorsolateral está envolvido na detecção e resolução de erros, bem como na inibição de respostas comportamentais, assim como outras funções. Esses achados sugerem que um papel da autocrítica é nos manter a salvo de comportamentos repetitivos perigosos e possivelmente erros que culminariam em risco de vida. O psicólogo Paul Gilbert acredita que o pensamento dicotômico, ou seja, o pensamento tudo ou nada, deriva da necessidade evolutiva de que os primeiros humanos vejam as coisas de forma binária, como sendo ou seguras ou ameaçadoras. Eles precisavam diferenciar rapidamente se eles estavam em perigo. E como a vida naquela época era muito mais ameaçadora do que a nossa agora, a capacidade de tomar decisões precipitadas era fundamental para nos manter salvo em alguns momentos. Ou seja, isso sim é importante, principalmente em situações de conflito extremo. E com certeza isso faria algum sentido no contexto caótico de Shingeki. Só que o universo da série não é totalmente assim, não é totalmente ameaçador. Existem vários outros contextos, e esse pensamento binário do Eren leva ele a um baixíssimo autocontrole. Autocontrole é a capacidade de gerenciar seus impulsos, emoções e comportamentos para alcançar objetivos a longo prazo. É o que separa os humanos do resto do reino animal. O autocontrole está enraizado no nosso córtex pré-frontal, o centro de planejamento, resolução de problemas e tomada de decisão do cérebro. E é claro, ele é significativamente maior em nós do que em outros mamíferos. Consequentemente, a falta de autocontrole leva a uma maior impulsividade, o que leva a muitos arrependimentos e acabam gerando atitudes autodestrutivas. No caso do Eren, essa impulsividade dele se traduz em atitudes positivas às vezes, inclusive quando ele salva alguém, mas isso na maioria do tempo leva a um comportamento imprudente e, somado a essa distorção cognitiva que ele tem de tudo ou nada, acaba levando ao sentimento de raiva, a emoção mais presente no Eren. Vemos ele ter uma raiva absurda pelos humanos que fazem horrores e pelos titãs. É como se fosse inconcebível pra ele uma pessoa estar do lado dele e estar de outro lado, como era o caso do Heine e do Bertholdt. Aquilo causou um conflito nele absurdo. Ele não sabia o que fazer quando descobriu que pessoas que ele confiou, na verdade, eram um dos causadores diretos pela uma das maiores dores que ele sofreu. E o Eren, consequentemente, é o que mais sofre ao saber da verdade sobre eles. O Eren, curiosamente, define ali o ato deles como o pior ato da história. Tudo para ele é mais intenso, as perdas, as traições, tudo se torna algo mais gigantesco do que já é. E a gente vê essa distorção cognitiva prejudicar bastante o Eren. Em situações onde ele fica em dúvida, por exemplo, como no caso do confronto com a Titã Fêmea. Ele fica na dúvida se deveria lutar ou não. Ele precisa ali tomar uma decisão. E ele acaba escolhendo confiar no seu grupo. E uma das consequências dessa decisão é que todos ali acabam morrendo, exceto ele. E logo depois ele percebe que deveria ter lutado, porque se ele tivesse lutado, tudo seria diferente. Isso na visão dele. Ou seja, não existia um meio termo na visão dele. Ou ele estava certo ou ele estava errado. E naquela hora ele não entendia isso. O Levi entendia. Ao voltar, ele chora bastante ao se lembrar disso. Esse pensamento de tudo ou nada acontece muito com pessoas com ansiedade e depressão. A ansiedade é presente em todos nós, em diferentes graus. No caso do Eren, ela é bastante intensa. A ansiedade está fortemente ligada à preocupação e ao medo que é fora do comum para os gatilhos cotidianos. Existe uma forte ligação entre a raiva, a ameaça e a ansiedade. A ansiedade está frequentemente ligada à superestimulação de um ambiente estressante ou ameaçador, combinada com uma incapacidade percebida, ou seja, não necessariamente real, de lidar com essa ameaça. No caso do Eren, ele tem um medo absurdo dos titãs, e um medo maior ainda de ver pessoas próximas perderem a vida na frente dele. E ele, em muitos momentos, como seria normal com todos nós, não sabe lidar com isso, com essa dúvida. E alguns indivíduos, quando estão assustados ou preocupados com algo, muitas vezes escolhem a raiva inconscientemente como uma maneira de se sentir como se estivessem
no controle de sua ansiedade. A ansiedade é marcada por tensão corporal, pensamentos preocupantes e mudanças físicas. Muitas vezes a ansiedade é uma reação a não se sentir no controle de si mesmo ou das coisas em sua volta. A ansiedade pode ser benéfica, pois pode nos motivar a lidar com preocupações que são importantes para nós, em coisas que dizem respeito à melhoria do nosso bem-estar físico e psicológico. Muito dela pode ser paralisante e pouco dela não motivaria a gente para a ação. Todas essas são respostas corporais adaptativas, essencialmente projetadas para nos manter vivos. E como essas respostas são importantíssimas para a nossa sobrevivência, elas ocorrem rapidamente e sem pensar, ou seja, são automáticas. E seria perfeito se apenas sentíssemos isso em situações de perigo iminente, perigo real, mas não é isso que acontece. Um transtorno onde o Eren tem muitas evidências que o possui é o transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, e nele as pessoas podem ter medo e ansiedade muito mais frequentes e intensas do que a população em geral. No TEPT, a sigla para esse transtorno, a resposta de luta ou fuga do corpo torna-se mais sensível, por isso está constantemente sendo mais ativada, como no caso do Eren. No caso dele é muito pelo ambiente em si e muito também pelos pensamentos que ocorrem nele também. Além disso, pessoas com TEPT podem se tornar hipervigilantes a sinais de perigo ou ameaça em seu ambiente. Como resultado, eles podem constantemente se sentir com medo ou no limite ou tenso, e percebemos isso claramente no Eren. Na maioria das vezes, ele está tenso. Ele parece que a qualquer hora vai explodir. E claro, ele está em um mundo catastrófico. Mas se compararmos com outros personagens, vemos claramente como no caso dele é muito mais intenso. Após ele ver o Hannes morrer na frente dele, essa ansiedade dele chega a um pico mais alto. Ele se desespera e começa a falar que não aprendeu nada e que continua sendo inútil. O Eren estava lutando para melhorar e os eventos continuavam a acontecer com ele. Novamente, ele via outra pessoa importante para ele ser devorado por um titã e ele mais uma vez não podia fazer nada. Nesse momento é muito visível a diferença dele para os outros, já que todo mundo perde pessoas ali. Mas quando o Eren perde alguém, ele sempre acha que ele é o maior culpado daquilo acontecer. Quando ele descobre toda a verdade do titã que ele herdou, ele começa a perceber que não é alguém especial de fato. E mais uma vez se desespera e pensa em desistir de tudo. Ele fala que não deveria viver, porque isso traria mais sofrimento para as outras pessoas, visto que na visão dele muitas mortes foram causadas graças ao titã de ataque. Ou seja, antes ele era o grande salvador, era importante. Agora ele é o grande causador de todo o mal, a pessoa mais terrível da humanidade. Estudos sugerem que você provavelmente de novo, é muito mais duro tudo consigo nada, mesmo, né, do que com os amigos. Ou seja, muitos de nós gastamos uma quantidade impressionante de energia batendo em nós mesmos, dizendo coisas como: você é terrível, por que você tenta? Você não vai conseguir? E uma possível solução para isso é justamente a autocompaixão. A pesquisadora Christine Neff conduziu um estudo onde ela encontrou 3 características para o cultivo dessa compaixão. Primeira, atenção, consciência dos próprios erros, reconhecer eles primeiramente. 2, humanizar as outras pessoas, ou seja, entender que todo mundo sofre e que tempos difíceis são inerentes à condição humana. 3, benevolência, mostrar a nós mesmos o mesmo cuidado que temos com as outras pessoas, com nossos amigos, por exemplo. E o Eren vai mostrar um pouco disso nas falas do episódio 49, que ele conversa com o Armin e a Mikasa. E lá ele fala que percebe que às vezes está tentando mudar coisas que não estão sob o controle dele. Ele fala que sente inveja do Levi e da Mikasa por serem mais fortes que ele. E o principal, ele fala que os dois, mesmo sendo mais fortes que ele, não podem fazer tudo. Como ele poderia? E ele fala de focar no que está ao alcance dele. E essa cena pra mim é muito importante, mostrando o desenvolvimento dele, de como ele estava deixando um pouquinho pelo menos esse pensamento de tudo ou nada e vendo o seu progresso. Quando ele presencia a morte do Armin, aquilo é devastador pra ele, mas vemos ele aceitar a situação de uma maneira mais fácil, apesar de ter relutado depois. Como quando ele segura a impulsividade dele e se segura antes de falar algo ali que poderia colocar a vida da história em risco. No começo da série, com certeza ele falaria. Ele não pensaria nisso. Expectativas, frustrações, tristeza e sofrimento moldam o novo Eren que surge desse amadurecimento, principalmente sobre questões inerentes à vida humana. E com isso ele se torna menos reativo. Ele olhando o mar que ele tanto sonhou ver, mostra que o Eren não é mais tão ingênuo como antes. Não acreditava mais que era tão especial assim. Só que o pensamento tudo ou nada parece continuar. Só que agora ele encontrou uma maneira diferente de lidar com isso. Ok. Curta, se inscreva. Caralho, mano, eu pensei que nem ia ter o curta, se inscreve e compartilha. Tava já... Pô, interessante, legal. Eu gostei, tava dando... Não, enfim. Eu gostei que realmente foi uma coisa bem voltada, como ele mesmo falou, né? Pro Eren, vamos dizer assim, da primeira parte de Shingeki, né? Que é antes ali de Marley e tudo mais. Realmente tudo que ele falou, né? A questão da impulsividade, a questão do tudo ou nada.
é realmente uma coisa que você vai realmente percebendo. Ele vai falando, você vai ver. Pô, realmente, o Eren era assim mesmo. Ele era. Já tinha, né, bem evidente essa questão da impulsividade dele e tudo mais. Mas aí explicar vamos dizer assim, o porquê dele ser assim. E linkar com coisa e fazer e criar um argumento, né, pra isso. E até falar, vamos dizer assim, desse amadurecimento dele começar a diminuir um pouco essa questão. É realmente muito bom. Realmente. Curti, mano. Curti. Tô ansioso pra parte 2, não sei quando eu vou reagir, né? Porque eu tô reagindo, na verdade, em ordem do que tá no canal dele, lançado e tudo mais. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva, que ajuda demais o canal. Às vezes a próxima. Falou.